O nosso objetivo agora é estudar, então, um método para a solução de equações diferenciais parciais, que é chamado de separação de variáveis. Esse é um método não só usado aqui em eletromag, mas em muitos problemas você utiliza dessa estratégia de separação de variáveis para resolver sistemas de equações diferenciais. O próprio átomo de hidrogênio, quando vocês forem trabalhar, por exemplo, resolver o espectro do átomo de hidrogênio na mecânica quântica, a ideia é basicamente essa. Porque na física, muitos dos sistemas físicos, né, que a gente estuda, o sistema ele possui variáveis separáveis, né? Problema com variáveis separáveis. Que eu já vou explicar de fato o que vem a ser sistema de separação de variáveis. Então, para a gente fazer um exemplo, no caso um exemplo de duas dimensões, a gente vai explorar então essa situação aqui. Então a ideia, o exemplo 3.3 do livro é o seguinte. Então você tem duas placas metálicas infinitas que estão aterradas, ou seja, o potencial delas é zero, e elas são paralelas ao plano XZ, tá certo? Uma está em y igual a zero e a outra está em y igual a A, conforme a figura abaixo aí. Além disso, a extremidade esquerda em x igual a zero está fechada por uma faixa infinita isolada das duas placas. Então você tem ali, ela está isolada, não está em contato, senão o potencial seria o mesmo se fosse no caso de um condutor, né? Então você tem aí uma placa infinita isolada e ela está mantida a um potencial específico que é V0y. Então está aí, a gente deu também o potencial que é dado por V0y. E a pergunta dele é qual é o potencial dentro desse vão, né? Qual é o potencial para uma condição x, z arbitrária, mas quando y está entre 0 e a, tá certo? Então essa é a pergunta. Então para resolver esse problema, a gente tem que resolver na força bruta mesmo a equação de Laplace, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer, resolver a equação de Laplace. Nós que é um problema que não tem carga, tá aí, a gente tem potenciais, não tem carga nenhuma, o potencial já está definido. E o que ele quer é o potencial entre o vão. Bom, esse problema, né, como esse cara é infinito, e esse aqui é uma superfície também aqui que está infinita aqui no plano, ele por simetria, ele não depende de z, tá certo? Ele não sabe, se eu deslocar esse cara para a esquerda ou para a direita aqui nesse eixo z aqui, isso não muda a física do problema, tá certo? Porque é tudo infinito. Então, é um problema que independe da variável z. Não pode depender, por simetria, tá certo? Então, ele se torna aí um problema de duas variáveis. Então, o que a gente tem aqui da nossa equação de Laplace é que o del 2v del x2 mais del 2v del y2 é igual a zero. Tá certo? Então, essa é a solução que a gente tem que resolver, mas tem que dar a condição de contorno. E a condição de contorno foi especificada aqui. Então, as nossas condições de contorno são tais que... Então, o que a gente tem? A gente tem V igual a zero quando o y é igual a zero. Para qualquer valor x, z, quando o y for zero, o potencial vale zero. A gente tem também V igual a zero quando o y é igual a A. Então, também é dado isso aí. E a gente tem que V é igual a V0y V0y
quando o x igual a zero. Além disso, tem uma outra condição, que é quando o x tende a infinito. Quando esse x tende a infinito, a gente vai estar se afastando desse objeto aqui, tá certo? Então, esse cara praticamente não vai interferir no potencial quando ele vai a zero. Então, a outra condição de contorno é que o v tende a zero quando o x tende para infinito. Porque está fugindo cada vez mais, está afastado desse potencial aqui, então esse potencial ele vai tender a zero. Então, essa aqui são as minhas condições de contorno, tá certo? Muito bem. Bom, como é que a gente resolve esse problema? Então, é aí que a gente usa separação de variáveis. O que significa ser separações de variáveis? O nosso v é um v de x e y, tá certo? Depende de x e y, depende das variáveis. Mas o que a gente vai impor aqui, e vai supor, na realidade, é que a variável x e y, elas são, de certa maneira, escritas por duas funções independentes. Então, você tem uma função aqui que eu vou chamar de x, que vai depender de x, e você vai ter uma função que é chamada de y, que depende de y. Então, essa aqui é a minha hipótese para o potencial v de x, y. Certo? Veja, não precisava ser assim, é só uma hipótese. Fala que é uma função f de x vezes uma outra que depende de f de y. Então, separa, as variáveis são separáveis, tá certo? Nem toda expressão você consegue fazer isso aqui. Se o potencial dependesse, por exemplo, de uma expressão assim, olha, x ao quadrado mais x ao quadrado y, já não conseguiria, né? Já não é algo que você consegue escrever assim, colocar uma função de x vezes uma função de y e simplesmente obter uma solução dessa maneira. O que a gente está impondo é que não é bem isso. Na verdade, ela é uma coisa que depende de x vezes uma função que depende de y, certo? Então, como é que a gente resolve isso? Então, a gente parte dessa nossa hipótese aqui, ok? E substitui na equação de Laplace. Começa, então, substituindo a minha solução na equação de Laplace. Se você fizer isso aí, o que você vai ter? Então, vamos lá. Se eu substituir esse cara aqui, eu vou ter, então, y del 2 x del x2 mais x del 2y del y2. Isso aqui é igual a zero. Tá certo? Simplesmente peguei essa expressão e joguei aqui. Aqui é uma derivada parcial em x, o y, função y aqui não depende de x, então fica do lado de fora aqui da integral, é da derivada, e aí fica uma derivada segunda da função x, que depende de x. E a mesma coisa aqui, o x fica do lado de fora, e aí fica um del 2, del y, del y2, isso aqui é igual a zero. Tá certo? Até aí, sem problema nenhum. Aí aqui que eu venho aqui, eu faço aqui, ó, multiplico os dois lados por 1 sobre v, multiplico aqui por 1 sobre v também. Isso não muda nada, tá certo? Estou multiplicando os dois lados por 1 sobre v. Então, o que eu vou ter? Quando eu dividir por 1 sobre v, eu vou ter aqui 1 sobre x, del 2 x del x2 mais 1 sobre y del 2 y, vou pôr y aqui, maiúsculo aqui, del y2, isso aqui igual a zero. Tá certo? No fundo, então, o que a gente tem aqui é um f de x mais um g de y igual a zero.
Tá certo? Multiplicou por 1 sobre V, isso. Isso, dos dois lados. Aí quando eu multiplicar por v, eu divido por x e y. O y cancela, fica 1 sobre x. E aqui vai ficar 1 sobre x vezes y. O x cancela, fica 1 sobre y. Aí fica então uma função que depende totalmente de x e uma função que depende totalmente de y. Tá certo? Muito bem. Agora, quando é que você tem aí duas funções, uma que depende de x e a outra que depende de y, e ela dá zero? Como é que pode isso aqui dar zero? Isso mais isso dá zero. Qual a única maneira de f de x mais g de y ser igual a zero? Tem que ser Uma constante. Hã? Tem que ser constante, exatamente. Tem que ser uma constante tal que a soma das duas constantes tem que dar zero. Tá certo? Não pode variar com x. Não tem como variar com x, porque esse cara aqui não varia, não depende de x. Se você mudar o x e ela mudar o valor, esse cara aqui não mudou o valor, porque não depende de x, aí não dá mais zero. Tá certo? Não pode depender de x. Tá claro? Por quê? Se eu variar o x e esse cara mudar, esse cara não vai mudar. Então uma coisa que antes era zero deixou de ser zero. Então não tem como. Necessariamente você precisa que as duas funções sejam constantes. Então daqui eu tiro que 1 sobre x del 2 x del x2 tem que ser igual a uma constante que eu vou chamar de constante 1 e 1 sobre y del 2 y del y2 tem que ser igual a uma constante 2. E, necessariamente, a constante 1 mais a constante 2 tem que dar zero para satisfazer essa condição aqui. Tá certo? Muito bem. Bom, simplesmente rearranjando esses termos aqui, só para facilitar, a gente pode escrever esse cara como del 2. Na verdade, agora não é mais parcial, agora ela já vira uma integral, uma derivada ordinária. d2x del x2. Eu vou escrever ela como sendo k ao quadrado x e d2 y del y2 é igual a menos k ao quadrado y. Por que aqui isso aqui quem que é? Ó? Eu estou chamando, porque C1 é igual a menos C2, tá certo? Para dar zero. E eu estou chamando aqui o meu C1 de k ao quadrado. Só isso. Só chamei de outra variável que eu preferi chamar ao quadrado por conveniência, certo? E necessariamente, para esse cara dar zero, um tem que ser menos o outro, tá certo? Então por isso que eu pus aqui menos k ao quadrado e aqui deu k ao quadrado. Sim? Beleza? Muito bem. A solução desse cara aqui agora já é mais simples, tá certo? Qual que é a derivada, qual que é a função cuja derivada segunda aqui dá ela própria? Que função cuja derivada dá ela própria? e elevado a x. E elevado a x, tá certo? Ou e elevado a menos x também, tá certo? Então uma solução para o x é a e elevado a k, kx, x mais b e elevado a menos k x. Tá certo? Essa solução, você pode ver que isso aqui dá a solução desse cara aqui. Basta fazer a conta, você vai ver que isso aqui é a solução dessa equação aqui. Basta derivar duas vezes. Se derivar uma vez, vai cair um k aqui, vai cair um menos k, derivou o segundo, cai outro k, cai outro menos k, vai ficar k ao quadrado vezes o x, que é exatamente o que está aqui. Beleza? Seria menos KY. Não, aqui estou fazendo x. Ah, Só x por enquanto. Tá certo? Agora em y.
Agora o y é menos. Qual que é a função cuja derivada segunda dá menos? Não, menos kx, cai um menos k, depois cai um menos k de novo, fica mais. Qual é? Qual é a derivada? Se eu derivar duas vezes, só muda o sinal. Derivado do seno, o que é? Cosseno. Cosseno. Derivado do cosseno é? Menos seno. Menos seno. Certo? Então é seno e cosseno. Cosseno também. Derivado do cosseno dá o menos seno, derivado do seno dá o cosseno. Dá ela mesmo com o sinal contrário. Certo? Isso é um aprendizado importante. Ó. O menos aqui é senos e cossenos. O mais é o exponencial. Tá certo? Então, o meu yzão de y aqui, ele vai ser C seno de k yzão mais D cosseno de k yzão. Tá certo? Se eu derivar uma vez dá seno, se eu derivar de novo dá o cosseno, certo? Cai o k, cai outro k, fica um k ao quadrado com sinal negativo. Se eu derivar o cosseno dá o menos seno, se eu derivar o seno dá o cosseno, apareceu o sinal negativo, k pulou duas vezes, fica o k ao quadrado. Pronto, é a solução dessa equação aqui também. Beleza? Então a gente já tem a solução. Agora precisa fazer o quê? Precisa fazer com que esse objeto aí satisfaça a condição de contorno. Tá certo? Então, a solução é simples de obter. Mas o problema está longe de ter acabado ainda. Então, muito bem. O que a gente sabe das nossas condições de contorno? Para que o V tenda a zero quando o x tende a infinito, necessariamente o A tem que ser igual a zero. Certo? Senão, quando esse cara vai para infinito, isso aqui vai para infinito também. Aqui não. Esse cara, quando vai a infinito, vai a zero, como deveria ser. Então, o A tem que ser zero. Além disso, para que o V seja igual a zero, quando o Y seja igual a zero, então, y0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então não pode. Então, necessariamente, o D tem que ser igual a 0. Tá certo? Bom, com isso aí, se atentando como nós escrevemos o Vx e y, a gente tira, então, que o nosso V de x, y, até agora, ele pode ser escrito então, como x vezes y. O A já deu zero, então vai ficar b elevado a menos kx vezes a parte do y, o d deu zero, c seno de ky. Ou, escrever de uma forma diferente, isso aqui é bc elevado a menos kx seno de ky. Tá certo? Que a gente pode trocar esse BC aqui por um omegazão, se a gente quiser que seja. Vamos trocar aqui só para simplificar aqui. Vou colocar esse cara aqui então. Um ômega aqui, onde ômega é igual a B. C. Quanto foi o A aí, Alexandre? Qual A? Porque ele está dizendo, não está falando que o xão de x ali é A, E elevado a kx, papapá? Isso. Vamos substituir ele agora? Isso, vem pela condição de contorno. Para que o V tenda a zero, que era uma das condições de contorno aqui, quando o x tende a infinito, pega o x tendendo a infinito. Esse cara aqui tende a zero, tá certo? Agora esse cara tende a infinito quando o x tende a infinito. Então, para esse cara tender a zero, eu tenho que colocar o A igual a zero. Entendeu? Tá claro? Entendi agora. E aqui também, para quando o y seja zero,
o V deu 0, ó, seno de 0 dá 0, beleza. Agora o cosseno de 0 dá 1. Opa, mas tem que dar 0, então o D tem que ser 0 também. Já mato duas dessas variáveis, para que a condição de contorno seja satisfeita. Beleza? Muito bem. Agora a gente tem a expressão aqui. Só que a gente tem que calcular todos esses termos, né? A gente tem que calcular a condição de contorno, tal que o K seja... Tem que descobrir o valor de K e descobrir o valor de ômega. Tá certo? Bom, que mais? Para que o V seja igual a 0 quando o Y for igual a A, o que a gente tem? Temos que, ó, KA, né, porque o A, vou colocar o YA aqui, ó, esse cara tem que dar 0. Então, esse seno aqui, seno de KA tem que dar 0. Então, o KA tem que ser NΠ. Tá certo? Por quê? N é um número inteiro agora, onde o N é igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Tá certo? De forma que, ou seja, o meu K é igual a NΠ sobre A. Por quê? Quando eu substituir V de x, A, ele vai dar 0, porque agora o V de xy, substituindo o valor de K, é e elevado a menos NΠ sobre A x vezes seno de NΠ sobre A y. Quando o y for ali A, o A cancela com A, dá um seno de NP é 0, pronto, tá resolvido o problema. Tá certo? Mas ainda não está resolvido ainda todo o potencial. Né? Tem que calcular aqui. Essa letra parece um ômega, que é o D? Que esse cara aqui? É. É o ômega, que é o B vezes C. É o ômega. Que eu só troquei aqui, que é o B vezes C, que é o que estava aqui, ó, o B e o C. É um cara que eu tenho que determinar ainda. É uma variável que eu tenho que determinar. Eu poderia carregar duas, né, mas no fundo é uma só. O potencial está aqui, ó, já tem uma forma potencial, só que ainda ele não está satisfazendo todas as condições de contorno. Tá certo? Muito bem. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Qual é a última condição que falta? Então, o que a gente tem que notar é que falta ainda obter a condição V igual a V0y quando o x for igual a 0. Essa condição ainda é que falta. Essa aqui é que dá mais trabalho, de fato. Como é que a gente procede? Bom, para resolver esse problema aí, o que a gente primeiro se atenta é o seguinte. Se esse cara é solução, esse cara aqui também, ó, somatória de n variando de 1 até infinito de Cn e elevado a menos n π x sobre A seno de n π sobre A y também é solução. Tá certo? Porque ó, estou pegando somando vários n's. O Cn aqui são várias variáveis, quaisquer. Se esse cara é solução, isso aqui também é solução. Porque isso aqui não é válido para n igual a 1? É válido. Para n igual a 2 também não é válido? Também é válido.
Para n igual a 3 também é válido? Também é. Para todo e qualquer n ele é válido. Então, somar todos os n's também é válido. Esse cara aqui é mais geral do que esse cara aqui. Tá certo? Então, esse potencial aqui também é solução. Por quê? Porque ela também satisfaz, ó. Veja só. O V é igual a 0 quando o Y é igual a 0. O V é igual a 0 quando o Y é igual a A. E o V tende a 0 quando o x tende a infinito. Que foram as três condições de contorno que eu usei para calcular a expressão aqui. Então, se eu pegar y igual a 0, ó, pode ser qualquer valor de n aqui. Ó. Isso aqui vai dar 0. 1, 2, 3, 4, todos os elementos da somatória vai dar 0. Todos. Se eu pegar o y igual a A, todos os elementos aqui também vão dar 0. Tá certo? E se eu pegar o x tendendo a infinito, para qualquer n, isso aqui também vai dar 0. Tá certo? Então, essa solução aqui satisfaz essas três condições de contorno, sem problema nenhum. Beleza? Muito bem. Mas e para o caso que a gente quer, né? E para V igual a V0y quando x igual a 0. Como é que a gente faz isso? Nesse caso, então, ó, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter ó, o V x0,y, que é igual ao quê? Somatória de n variando de 1 até infinito do quê? De Cn, o e elevado a 0 dá 1, seno de n π sobre a y tem que ser igual a V0y. Tá certo? É isso que a gente precisa ter. Isso aqui precisa ser satisfeito. Beleza? Agora, quem que é esse cara aqui, ó? Vocês já viram esse cara aqui alguma vez na vida? Isso aqui, ó, é uma série senoidal de Fourier. Tá certo? De fato, qualquer função pode ser escrito por essa somatória aqui. Tá certo? A série de Fourier, eu não sei se vocês sabem o que significa ela, como é que eles te ensinaram isso aí. Mas a ideia do Fourier é uma ideia fantástica, cara. O que o cara percebeu? Eu vou falar aqui um pouquinho para a gente entender. O cara percebeu o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui uma função aqui, ó. Essa função aqui, bem maluca, certo? O que o cara percebeu é que ele poderia pegar e escrever essa função aqui, ó, somando várias ondas senoidais, por exemplo, com amplitude controladas e frequências controladas. Então ele vinha aqui, ó, ele colocava A1, sei lá, tem que pôr mais uma K aqui, sei lá, KY1. Aí esse cara aqui você vai dar um seno, tá certo? Aí você vai e soma uma outra função senoidal, mas agora com uma outra amplitude e uma outra frequência. Aí esse cara vai se aproximar um pouquinho desse cara aqui. Aí você vai e você soma mais uma, soma mais uma, soma mais uma, soma mais uma. Se você tiver infinitos termos, qualquer função você consegue escrever como somatórias desses caras aí. Um monte de senos com frequências diferentes e amplitudes diferentes. Se você somar, você consegue calcular todas as funções. E a transformada de Fourier, que é o que a gente chama de transformada de Fourier, dá exatamente quais são esses As e esses lambdas, cara, essas frequências.
Então, quando você tem uma transformada de Fourier de uma função, é exatamente isso. Ele está te dando para cada frequência qual é a amplitude que você precisa ter. É isso que é a transformada de Fourier. Aí você pega lá, então, para amplitude 0 Hz, a amplitude tem que ser tal. Agora, para a frequência 1 Hz, a frequência tem que ser tal. Para 2 Hz, a amplitude tem que ser tal. Então, varreu todo, pronto. Tá lá. Por isso que quando você pega a transformada de Fourier de um seno, qual que é? É uma delta. Né? Por quê? Porque você tem uma só frequência e uma única amplitude para escrever um seno. Tá certo? Qual é a função que eu uso para escrever esse cara aqui? Ué, na frequência lambda 1, você tem a amplitude A1. Pronto, acabou. O resto é tudo zero. Tudo zero. Essa é a transformada de Fourier de uma função seno. Certo? Agora pode ser que tenha duas. Então, uma função qualquer, você escreve como isso. Essa foi a grande sacada do cara. Mais do que descobrir isso, ele descobriu como calcular quais eram essas amplitudes e quais eram essas frequências. Certo? Isso é o que está por trás das transformadas de Fourier lá que você trabalha. Certo? Então, esse cara aqui, ó, você consegue escrever toda e qualquer frequência. Beleza? Muito bem. Mas a pergunta não está resolvida ainda, né? Como é que a gente faz? Quais são os valores, né? Agora aqui a grande pergunta é: quais são os valores? Então, a pergunta que se resume, né? Quais são os valores de Cn? Porque é o que está livre aqui, né? A única coisa que está livre é os nossos Cns aqui, ó. Quais são os valores de Cn? Tal que a somatória de n variando de 1 até infinito de Cn seno de n π sobre a y é igual a V0y. Essa é a pergunta que a gente quer saber. Quais são os CNs que fazem isso aí? Tá certo? E como é que a gente resolve isso aí? Bom, a estratégia é a seguinte, ó. Então o que você vai fazer é multiplicar esses dois lados aqui da expressão pela função seno de n' π y sobre a. Vou multiplicar dos dois lados essa expressão aqui. Então isso aqui vai dar somatória de n variando de 1 até infinito Cn seno de n π sobre a y que multiplica seno de n' π y sobre a, e isso aqui é igual ao V0y. Multipliquei do lado esquerdo por seno, tem que multiplicar do lado direito também. Seno de n' π y sobre a. Tá certo? E agora, o que você faz? Agora você vem aqui e integra dos dois lados por dy. Você vai fazer uma integral de 0 até a em dy. E você vai fazer uma integral de 0 até a em dy. Por que eu estou fazendo isso aí? Para calcular o Cn. Esse é o caminho das pedras para você calcular o Cn. Tá certo? Por que você faz isso? Porque é sabido que essa integral aqui, ó, essa integral aqui, ela dá o seguinte, ó. Essa integral, ela dá 0 se n for diferente de n, na verdade, se n' for diferente de n, e ela dá a sobre 2 se n' igual a n. Vai lá e testa isso aí.
pega lá o matemática, Maple, o que você quiser, vai lá e faz essa integral aqui. Ou resolve na mão, sei lá, dá um jeito. Você vai ver que se o n' for diferente de n, dá zero. Sempre. A integral de 0 até a, tá certo? Se o n' for igual a n, dá a sobre 2. Sempre, sempre, pode fazer. Pode fazer isso aí. Obviamente que, quem que dá? Essa integral aqui, ó. No fundo, ó, aqui eu estou abusando um pouco, mas é que Cn é constante, tá certo? Então, esse Cn aqui, ó, eu vou arrancar ele da integral. Então, no fundo, é essa integral aqui que eu estou fazendo, ó. Você concorda que eu posso fazer isso aqui, ó? Vou pegar essa integral aqui, ó, vou jogar ela aqui, ó. Tá certo? Porque o Cn é uma constante, tá certo? Então eu estou integrando todos, para cada n, eu integro esse cara aqui. Tá certo? Beleza? É essa integral aqui, é essa integral aqui que dá isso aqui. Ou seja, integral de 0 até a de seno de nπ sobre a y vezes seno de n' py sobre a dy dá 0 se n' for diferente de n e dá a sobre 2 se n' for igual a n. Beleza? Logo, a gente tira o nosso resultado muito legal. Cn, ele vale A sobre 2, ó. Então ele vale. A somatória aqui vai toda embora, tá certo? Por quê? Porque só vai existir quando n for igual a n', tá certo? E esse cara vale A sobre 2, quando n for igual a n'. Então, no fundo, ó, isso aqui dá 2 sobre A. Por quê? Peguei o A sobre 2 e joguei para cá multiplicando. O 2 joga multiplicando, fica 2. O A passa dividindo, fica 2 sobre A. Integral de 0 até A do que? De V0y seno de n π y sobre A dy. Está aqui o meu Cn. Dado o seu V0 de y, eu calculo o meu Cn para todos os elementos, para todos os n's. Certo? Se, por exemplo, vamos ver. Vamos supor que, por exemplo, se, por exemplo, em x igual a 0, o potencial é V0, tá certo? Então o que eu vou ter? Então o meu Cn, ele vai valer 2, o V0y agora aqui, ele sai da integral, tá certo? Vira um V0. Integral de 0 até A, seno de n π y sobre A dy. Isso aqui vale 2V0 sobre nπ, só resolver essa integral aí, 1 menos cosseno de nπ. Esse resultado aqui é 0 se n é par, e ele vale então 4V0 sobre nπ se n é ímpar. Ou seja, nesse caso, V de xy, ele fica igual a 4V0 sobre π
somatória de n variando de 1, 3, 5, só os ímpares, 1 sobre n, e elevado a menos n, π x sobre a, que é n, tá? Vezes seno de n π y sobre a. Então, o potencial é escrito em termos de uma somatória, sim, é escrito em termos de uma somatória, mas você calcula isso aí, converge, né? Você pode calcular esse potencial. Para um caso geral, você tem aqui, ó, você tem que calcular, você vai ter aqui para todo, vai ter que ter, o cara vai ter que te dar essa função, obviamente, né? Porque essa função é da condição de contorno, tá certo? Então ele tem que te dar aqui essa função, e aí você calcula todos os CNs, resolvendo essa integral aqui. E aí o seu potencial vai ser escrito em termos de uma somatória de CN. O potencial é esse cara aqui, ó. Esse é o seu potencial. Onde o CN é esse cara aqui, ó. Cada um dos CNs. Aí você vai lá numericamente, você resolve isso aqui. Para cada n igual a 1, vai lá, joga aqui e resolve a integral. N igual a 2, vai lá, joga aqui e resolve a integral. N igual a 3, N igual a 4, N igual a assim. E aí você faz isso até convergir. Isso aí vai convergindo, né, para um potencial lá em cada posição. Tá certo? Fica em termos, então, de uma série. Beleza? Tem outros exemplos no livro, por favor, façam também, é legal. Isso aqui é uma coisa bastante útil, tá certo? Basicamente, profissionalmente, é assim que se trabalha. Certas coisas que a gente obtém resultados práticos são sempre em termos de somatórias, é difícil a gente ter resultados. Isso aqui é uma solução analítica, né? Tá aí, é analítico, né? Só que para você calcular o valor exato, você tem que resolver essa somatória aí, que converge. Então, isso aqui pra gente está resolvido, tá morto. É algo que vocês têm que olhar e falar, pronto, a resposta é essa aqui. Que valor que você quer agora? Só você me falar o y que você quer, que eu ponho e calculo para você o potencial. Essa situação aqui, ó, esse potencial, obedece todas as 3 condições, todas as 4 condições de contorno. Inclusive, ela tende a V0y quando o meu x tende a 0. Tá certo? Aqui eu peguei um caso particular, esse caso que eu fiz aqui é um caso particular onde eu peguei o V0y igual a V0 quando o x fosse igual a 0. Só isso, um caso particular. Constante. Falei, o potencial é constante ali. E não uma função de V0y. Ali no CN, na hora que você falou que o potencial é V0, ali embaixo. Mas aqui. O CN igual a 2V0. Não teria que estar dividindo por A ali embaixo. Você tirou o V0 da integral. Mas ali você tem que o CN é 2 sobre A. Mas olha, essa integral aqui de 0 a A, tá vendo? Ó? Quando você resolver, esse A vai cancelar aqui. Esse problema aqui, ó. Quando você resolver essa integral aí. Tá vendo, ó? Esse cara aqui, ó, quando você resolver essa integral aqui, ó, vai ter um A que vai cortar fora aqui. Tá certo? Por isso que ela fica independente do A. Mas ali antes, Mas teria antes uma- ali teria que ter seria uma A. CN igual a 2V sobre A. Ah, desculpa, aqui sim. Isso, isso. Muito bem observado. Aqui sim. Perfeito. Aqui sim. Que é o CA que está aqui, né? Ó. Só daqui para cá que eles se cancelam. Aí ele cancela. Professor, Pois não. não poderia substituir n por 2n mais 1 para qualquer valor de n eu vou ter então sempre Pode. Para você trocar as somatórias dos ímpares aqui? Isso. Pode também. Não tem problema nenhum. Você pode trocar isso aí à vontade. Beleza? É assim que se faz na prática. Então, isso aqui é um método de separação de variáveis. Tem outros exemplos no livro, por favor, façam também.